Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante no Weizen, RPG de horror nórdico da Free League, publicado aqui no Brasil pela Retropunk, que a gente está destrinchando aqui no canal, capítulo a capítulo, tentando trazer tudo que for interessante e relevante para dar uma ideia geral de qual é a proposta do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você chegou agora aqui no canal, mas quer saber tudo que a gente já falou sobre o Weizen, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que reúne todo o nosso material a respeito desse jogo. E se você curtir e quiser continuar na viagem junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem tá ligado no movimento sabe que a gente está atualmente no capítulo 8 do livro, tá? Começamos no vídeo passado, mas não terminamos as informações, tem bastante coisa e eu queria dar a devida atenção para alguns detalhes que eu acho bem interessantes, tá? Então, só pra gente retomar aqui, vamos mostrar de novo a ilustração de abertura do capítulo, né? Nunca é demais ver ilustrações bonitas em jogos de RPG, em livros de RPG. E hoje, pra gente fechar aqui as informações do capítulo 8, que trata especificamente sobre os Weizen, a gente vai falar um pouquinho, olha, sobre as regras para os Weizen e mais alguns outros penduricários. Aqui nessas regras para os Weizen, a gente vai ter a questão, de novo, como eu tinha falado, né, no vídeo anterior, da mecânica, né, das regrinhas, né, relacionadas aqui aos grandes protagonistas, né, do cenário. Para a gente começar a entender as estatísticas e as características dos Weizen, o que a gente pode destacar aqui de início? O livro já começa falando que eles não têm as mesmas estatísticas dos personagens, tá? Jogadores. Mas, claro, tem coisas similares, semelhantes. Então a gente vai começar aqui com o livro dizendo que os Weizen eles têm 4 atributos básicos, tá? Que são poder, controle corporal, magia e manipulação. E um quinto atributo especial chamado medo. Então, para a gente ter uma ideia geral, o livro traz aqui, olha, uma visão bem sucinta de cada um desses atributos. Então vamos lá, se liga aí. Poder pode ser usado para atacar, levantar peso, resistir a fogo e outros tipos de dano. Controle corporal, usado para evitar ataques, perseguir, fugir, roubar coisas, esgueirar ou detectar alguém se esgueirando. Magia é usada para conjurar ou resistir a efeitos mágicos. Manipulação é usada para enganar ou persuadir personagens jogadoras, ou para perceber suas mentiras. E o medo é usado quando as personagens jogadoras veem a criatura pela primeira vez. O valor indica quantos sucessos elas precisam para passar em seu teste de medo e não ficarem aterrorizadas. Isso aqui é interessante. O mais interessante ainda é pela seguinte situação. Claro, dependendo da criatura, ela vai ter uma chance de provocar um medo maior ou menor, né? Então, a ideia é que, e até salvo engano, acho que tem algumas que nem geram teste de medo. Mas a ideia é que toda vez que os personagens, né, encontrem aquela determinada criatura pela primeira vez, vocês façam esse teste de medo. Aí você pensou, beleza, primeira vez, então se eu conseguir passar, tá tranquilo. É isso? Mais ou menos. Depende da criatura. Por quê? Algumas criaturas, segundo o livro coloca aqui, elas são tão aterrorizantes que mesmo que vocês já tenham visto ela alguma vez, tenham passado no teste de medo, ela continua provocando esse efeito de inquietação, vamos chamar assim. Claro, de uma maneira mais reduzida. Então algumas criaturas têm dois números, né, nesse atributo medo. Então, por exemplo, é 3/1. A primeira vez que vocês fizerem esse teste de medo, a dificuldade vai ser 3. Vocês vão precisar de 3 sucessos para resistir. Na segunda vez em diante e eternamente, vocês sempre terão que fazer um teste de medo com a dificuldade de 1, precisando só de 1 sucesso. Ou seja, essas criaturas mais aterrorizantes, elas nunca deixam de provocar medo. Só é um medo um pouquinho menor em termos de intensidade, justamente porque vocês já tiveram um primeiro contato com ela. Achei essa ideia bem interessante, bem legal e dá, pelo menos na minha opinião, dá um diferencialzinho no jogo para a galera não chegar com aquele clima de já ganhei, né, se conseguirem passar num teste de medo pela primeira vez. Então, dependendo da criatura, sempre tem uma possibilidade de você falhar, não importa quantas vezes você encontrar essa desgraça. Outros pontos interessantes para destacar a respeito dos Weizen, em termos de regra, em termos de sistema, é o seguinte: eles não podem, né, forçar a jogada, assim como os personagens jogadores, a gente comentou já isso ao longo da série. Então, Weizen não tem a chance, essa segunda chance, melhor dizendo, né, falhou no teste, falhou, não pode forçar a jogada. Os Weizen, eles também vão ter o dano medido por condições, assim como os personagens, só que de uma forma diferente. Enquanto os personagens jogadores têm condições físicas e mentais, os Weizen não têm essa divisão. E cada tipo de Weizen, né, vai ter condições específicas que vai estar ali na descrição de cada um deles. E é esse medidor de condições que vai dizer o que vai acontecendo, quais são as penalidades, esse tipo de coisa. Então, tem as condições também, só que o funcionamento é um pouquinho diferente. E outra coisa que é bem diferente também, aqui não em relação aos personagens, mas talvez em relação a outros jogos,
é a postura dos Vezem em combate. Tanto que o livro colocou, olha, até um quadro aqui. E eu vou ler um trechinho para vocês, porque eu de fato achei interessante para a gente comentar isso aqui. Olha só. Vezem raramente são monstros assassinos que continuam atacando até as personagens jogadoras ficarem arrasadas. Eles evitam confrontos físicos até que as personagens jogadoras os coloquem em uma situação na qual não haja nenhuma outra opção exceto lutar. Quando possível, os Vezem usarão magia para atacar os personagens de longe, sem revelarem sua posição ou seu esconderijo. Os personagens tentando derrotar as Vezem em combate descobrirão que as criaturas são bastante perigosas. O combate geralmente pode ser evitado, distraindo, enganando ou se esgueirando além da criatura. Ou seja, eu me lembro de ter comentado aqui no início da série que uma das propostas diferentes aqui do Vezem é justamente essa. Não necessariamente você vai precisar combater, destruir, aniquilar o seu adversário. Podem existir outras formas de superar os obstáculos e geralmente elas são as mais indicadas. Mas isso não só na visão dos personagens em relação aos Vezem, mas também dos Vezem em relação aos personagens. Vocês acabaram de ouvir aqui o que eu li. Os Vezem não são monstros assassinos, ou seja, a não ser que seja uma situação de fato desesperadora, tipo, entre aspas, né, animal acuado ou alguma coisa assim, último recurso, eles não vão partir para o combate. Claro, pode ser que um ou outro ali tenha uma tendência mais belicosa, mas de uma maneira geral, a proposta, a ideia não é essa. Então percebe aí, de novo, é um jogo que pode ter combate? Claro que sim, mas ele deve ser precedido antes, né? Precedido antes é bom, né? Deve ser precedido de muita investigação, muitas outras formas de resolução ali daquele obstáculo, até que por fim se chegue na última solução, que é o combate. Seguindo adiante aqui no capítulo, mas ainda nessa proposta diferenciada aí de resolução de combates, né, entre aspas, tem um tópico aqui, olha, que eu achei interessante também, que chama Banindo os Vezem. Deixa eu ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Os Vezem podem ser banidos, presos, mortos ou postos para dormir por meio de rituais. O ritual é específico para cada Vezem e pode diferir entre Vezens do mesmo tipo. Um grupo de Trolls é apaziguado ao retornar seus tesouros de prata, enquanto outro deve ser afastado colocando aço afiado em seu ninho. O detalhe aqui é o seguinte, essa questão dos rituais, ele fala aqui na sequência a seguinte informação. Os personagens não rolam dados para realizar o ritual, tá? Eles vão descrever o que estão fazendo e se for realizado de forma correta, o ritual é bem sucedido. Aí vem a vírgula. Em combate, o narrador vai decidir quantas rodadas leva para que o ritual seja realizado. Aqui eu acho que pode, talvez, né, ser utilizada aquela mesma regra que vale para os Vezem. Você joga um D6 ali, é a quantidade de rodadas. Ou um D6 mais 1, se for uma coisa mais complexa. Enfim, cabe, segundo o livro coloca, cabe ao narrador decidir, né, em caso de combate, quantas rodadas leva para que o ritual seja realizado. Mas o meu ponto aqui principal nessa questão é a seguinte. Os personagens, em tese, não vão saber ali de antemão, no início da aventura, qual é o ritual, porque como o próprio livro falou, ele é bem específico, até para o mesmo tipo, né, de vez, ele deu 2 exemplos aqui com Trolls, os rituais podem ser diferentes. Como é que os personagens vão descobrir qual é o ritual, quais são as minúcias, quais são os detalhes? Investigando. Então, de novo, Vezem não é um jogo de sair caçando monstro, adoidado, porque senão provavelmente você vai se dar mal, porque os Vezem têm magias poderosas, têm ataques físicos, têm habilidades especiais, que provavelmente vão suplantar de uma maneira bem simples, né, as suas habilidades de personagem ali. Então, de novo, a investigação, o descobrir pistas, montar ali o quebra-cabeça para identificar, por exemplo, todos os passos do ritual, qual é a sequência certa de fazer determinadas coisas e tal. Isso, na minha opinião, é uma parte importante aqui do jogo, tá? E deve ser estimulada, até porque, olha, no final das contas, você vai resolver o problema através de um ritual. E você não vai jogar dados para isso. Então, a graça é você descobrir a maneira correta de como fazer. Porque se você não fizer da maneira correta, o problema não vai ser resolvido. E se você estiver numa situação de combate com alguém lá atrás, desesperado, fazendo ali o ritual, e isso não der certo, provavelmente acabou para vocês, né? O próximo tópico do livro está relacionado ainda com essa questão, tá? E chama aqui o segredo. Vou ler o trechinho aqui para vocês. As histórias das pessoas sobre como banir os Vezem são, na maioria dos casos, apenas parcialmente precisas. Se liga aí na pesquisa, né?
Partes importantes do ritual estão faltando. Para cada Vezem, há uma caixa de texto contendo segredos. Eles são detalhes que expandem e complicam o ritual. Com isso em mente, você pode primeiro fornecer pistas que revelam mais senso comum sobre como um Vezem pode ser banido, e depois você vai dando essas pistas adicionais, né? Então ele dá aqui, olha, por exemplo, as jogadoras podem ler sobre um certo Vezem no livro de Johan Egerkrans. Mais tarde, as personagens recebem pistas que aprofundam o seu conhecimento. Lembrando aqui que o próprio livro faz esse alerta, essa regra dos segredos, ela é uma regra opcional. Por quê? Porque ela pode deixar o ritual mais complicado, ou mais difícil de fazer, ou mais difícil de compreender ali essas minúcias. Então, cabe a você conversar ali com os jogadores e tal, se vocês vão querer utilizar essas regras mais complexas aqui, entre aspas, tá? Então, cada vez, como o livro coloca aqui, cada vez vai ter uma caixinha lá de segredo, e aí vão ser essas informações adicionais aqui, caso você queira utilizá-las no jogo. Seguindo adiante, outro ponto que eu achei interessante aqui de comentar com vocês é esse tópico aqui de itens de poder e itens mágicos. Então assim, sendo bem direto, olha só, itens de poder são coisas que as pessoas no interior tradicionalmente usaram para se proteger contra os Vezem. É aquele tipo um amuleto, vamos dizer assim, né? Aquele objeto que traz boa sorte, alguma coisa nesse sentido. O livro ele vai trazer aqui uma tabelinha com alguns exemplos, tá? Que não são, claro, exaustivos, você é incentivado inclusive a criar, né, mais amuletos, mais itens mágicos, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas aqui a ideia qual é? Você vai ter aqui o item, um efeito que ele vai causar aqui e a descrição, o que que é, né? E você, cada vez que utilizar um item de poder, você joga um dado. Se você tirar o item foi inutilizado, quebrou, sei lá, não deu certo por algum motivo. Qualquer outro resultado, ele funciona. Então, só para exemplificar aqui bem rapidinho, água benta é um item. Efeito: use inspiração contra a magia para afastar mortos-vivos temporariamente. Descrição: o que é água benta? É uma água santificada. E assim vai, ele vai trazer alguns exemplos aqui. Já os itens mágicos são coisas empunhadas ou de posse de um Vezem. Então, depois que você conseguir banir, derrotar o Vezem, as personagens podem, às vezes, se deparar com esses itens. Um item mágico, o famoso loot, né? Aqui entre aspas. Então, dependendo da situação, dependendo do Vezem, pode ser que ele deixe para trás um item mágico. O item mágico, o funcionamento é basicamente parecido com o do item de poder. Qual é o diferencial? Se você tirar o 1, se você falhar, o item mágico ele traz um risco. Então não é simplesmente não funcionou. Alguma coisa ruim acontece com o personagem. E aqui a gente vai ter a tabela também, né? Então só para exemplificar aqui. Item, a rabeca do Necker. Efeito, inspiração mais 5 para fascinar uma multidão. Risco, não consegue parar de tocar e sofre um ferimento mental por hora. Personagem jogadora toca até ficar arrasada ou alguém arrancar a rabeca das suas mãos. Ou seja, itens mágicos aqui no jogo existem, mas são daquele tipo que eu mais gosto. Eles sempre têm uma chance de falhar e uma consequência perigosa. Seguindo adiante, chegamos finalmente aqui na parte do bestiário, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, são, salvo engano, 21 criaturas. Eu vou pegar essa primeira aqui só pra mostrar pra vocês como é que o livro tá organizado. Depois a gente dá uma passada geral aqui pra vocês darem uma olhada nas outras e, claro, cada uma delas com ilustrações belíssimas. Então, olha só, usando aqui a Ascafroa como exemplo, a gente vai ter aqui a organização do livro, né? Algumas informações gerais, uma pequena historinha aqui, né? Vamos ter aqui, olha, as características, os atributos. Olha aqui, a questão do medo. Essa aqui, por exemplo, tem 1/1. Ou seja, na primeira vez que vocês encontrarem, teste de medo, dificuldade 1, e todas as outras vezes também. Ou seja, essa aqui é do tipo que você não se livra da chance de ter medo dela porque você já encontrou ela uma vez, beleza? Poderes mágicos, olha só como tem aqui. Encantar e amaldiçoar, ou seja, ela tem acesso a encantamentos e maldições, mas aqui não tem a lista de quais encantamentos ou quais maldições. Você vai escolher daquela lista lá que eu mostrei no outro vídeo, beleza? E fora isso, outros tipos de poderes que ela vai ter aqui, olha. Isso aqui também vai variar de cada criatura. Então, só rapidinho aqui, olha, ela pode controlar a vegetação, usar galhos para atacar ou prender pessoas, né? Pode abrir passagens subterrâneas através de raízes, enfim, cada vez vai ter características e poderes específicos. A questão das condições, né? Os pontos de vida, vamos dizer assim. Então tá aqui, cada uma delas e qual é o efeito que vai sendo causado até chegar na arrasada, né? Até a criatura ser derrotada. Informações de combate, o ritual que você precisa, olha, para se livrar dela. Aqui do lado, ó, o segredo, se você quiser um ritual um pouquinho mais complexo, mais complicado, tá aqui o segredo. E aqui, olha, você tem exemplos de conflitos que são, na verdade, mais ganchos de aventura. Ou seja, informação e ideia para como usar cada uma dessas criaturas é o que não falta aqui no livro, beleza? Então, assim vai, olha. Cada criatura vai ter basicamente 2 páginas aqui com essas informações todas, né? Então, olha só, ó, e sempre com as informações, com as ilustrações, né?
bem bonitas para você ter uma representação visual legal aqui da criatura, né? Então, como eu falei, são 21 criaturas. Vou dar uma avançada aqui, olha, algumas, olha aqui, com ilustrações bem legais, olha, os fantasmas, tá? Mas aqui, basicamente, a gente vai ter, até quase o final do capítulo, essas criaturas todas sendo descritas aqui. E tem também o baralho do Vezin, que tem cartinhas com cada uma das criaturas também para facilitar, né, na minha opinião, a hora de você mostrar ali para os jogadores o que eles estão enfrentando, o que está na frente deles. Então, puxa a cartinha e já pede logo o teste de medo. Seguindo adiante, só para a gente fechar aqui as informações do capítulo, né? A gente vai ter aqui no finalzinho, passado todos os Vezin, a gente vai ter aqui um tópico, olha, personagens não jogadoras. Na verdade, aqui a gente tem algumas informações e tabelas para auxiliar o narrador na criação de NPCs. Então temos aqui, olha, vários personagens já meio que prontos, né? Inclusive com características especiais, como é que funciona em termos de regra os NPCs, quando é que você usa as regras, quando é que você não usa, quando é que é importante ter detalhes de característica, né, de ficha do NPC, tudo isso vai estar descrito aqui, beleza? E fechando ainda mesmo, no finalzinho do capítulo, a gente tem mais informações aqui sobre o mundo de Vezin. Aqui, na verdade, é um conjunto de orientações gerais que, se você quiser transportar essa ambientação para outro local que não seja a Escandinávia. Então aqui ele te dá orientações gerais de como é que você pode montar um Vezin a partir da mitologia do seu próprio país, da sua cidade, do local que você achar mais interessante para jogar, beleza? Então ele dá aqui sempre regras gerais, orientações, mas acredito eu que é o suficiente, né, para você começar a fazer essa adaptação. Claro, isso envolve um pouquinho de trabalho, um pouquinho de pesquisa, né, mas pode ter resultados também muito, muito interessantes. Salvo engano, a Retropunk ela já entregou todos os PDFs de algumas adaptações que ela fez do Vezin para o Brasil, né, utilizando criaturas do nosso folclore, da nossa mitologia. Então você pode tanto pegar as orientações gerais aqui do livro, quanto procurar esses materiais da Retropunk para ter uma ideia, né, de como é que você vai fazendo essas adaptações. Então é isso, pessoal. Fechamos mais um capítulo aqui do Vezin. Muito obrigado para quem está acompanhando a série, quem está curtindo aí essa jornada. Deixa aí o seu like, seu comentário para a gente continuar batendo papo. E no mais, a gente vai se encontrando nas próximas resenhas.